E vamos ler aqui um texto que eu escrevi ontem, lá no Drops de Jogos, que é o nosso site parceiro aqui na Folha Democrata, sobre a declaração infeliz da Ana Moser sobre esportes e sobre o posicionamento da cartilha Lula Play, que eu e um grupo de 30 especialistas em games nós entregamos para o presidente Lula. Ministra Ana Moser, do esporte, diz que esportes não é esporte. Cartilha Lula Play diz o contrário. Vamos ler essa notícia que é bastante importante. A ministra de esporte do governo Lula, Ana Moser, considera que esportes eletrônicos nos videogames, os esportes não são esportes e por isso não investirá nesse segmento. A ex-jogadora de vôlei comparou o treino de atletas de esportes ao da cantora Ivete Sangalo e declarou que os esportes eletrônicos fazem parte da indústria do entretenimento como música. Ao meu ver, o esporte eletrônico é uma indústria do entretenimento, não é esporte. Então você se diverte jogando videogame, você se divertiu. Ah, mas o pessoal treina para fazer. Treina assim como artista. Eu falei esses dias que, assim como a Ivete Sangalo também treina para dar um show, ela não é atleta da música. Ela simplesmente é uma artista que trabalha com entretenimento. O jogo eletrônico não é imprevisível, ele é desenhado por uma programação digital cibernética, uma programação, ela é fechada, ela não é aberta como o esporte, afirmou Ana Moser ao Portal UOL. O jogo não é uma programação aberta, é problemático em tantos níveis, Ana Moser. Tantos níveis. Você pode ter jogos que podem ser configurados. O que é verdade tem uma discussão que existe uma dificuldade de encaixar os esportes no setor de esporte, porque muitas dessas modalidades esportivas e competitivas dos games, eles são propriedades intelectuais de grandes marcas, como a Riot, como a Valve, que é responsável, por exemplo, pelo Counter-Strike. Isso é uma coisa. O Luiz Giglione, aliás, Pedrão, quando você acha que as teses de Lula Play será aplicada propriamente? Eu acho importante que seja feito rápido. A gente está fazendo pressão para isso. E uma das pressões é eu estar comentando essa notícia aqui, porque eu acho que essa declaração foi, de certa forma, infeliz. Ana disse que não haverá investimento do Ministério dos Esportes nos esportes e lembrou da ONG Atletas pelo Brasil, que atuou pela Lei Geral do Esporte, cuja proposta está em tramitação no Senado, não deixasse o conceito de esporte tão amplo a ponto de incluir os esportes. A cartilha Lula Play entrega ao presidente diz o contrário. A cartilha Lula Play entrega ao presidente Lula no dia em agosto de 2022, elaborada por um grupo de 30 profissionais do setor de jogos eletrônicos, diz o contrário. Não tem força de projeto de lei, mas é uma cartilha de princípios para pensar políticas públicas e foi divulgada pela campanha de Lula para ser eleito no seu terceiro mandato. Diz o texto no eixo de formação e emprego. Reformular a formação profissional para a geração de empregos do setor, inclusão de games, tecnologia e inovação na matriz dos ensinos fundamental e médio, incentivos para a formação de atletas de esportes e carreiras correlatas e revisão dos currículos de cursos técnicos e de ensino superior nos games. Na parte de inclusão e diversidade, a área do setor dos games volta a ser mencionada. Criar um comitê de ética e de direitos humanos para monitorar, prevenir e denunciar casos de violência, assédio discriminado e de qualquer tipo dentro dos esportes da indústria de jogos. E o assunto, que aí ele é defendido como esporte, também se soma ao eixo da educação. Desenvolver no ensino superior um sistema de bolsas para atletas de esportes e profissionais de jogos eletrônicos, vinculados com os ministérios dos esportes e da educação, assim como em outras pastas governamentais. O tema dos esportes é sujeito a discussões, mas não pode ser política pública necessariamente da área do Ministério do Esporte, mas cada vez é reconhecido internacionalmente como uma modalidade esportiva. Você pode ler o documento do Lula Play na íntegra neste link que eu disponibilizei lá no Drops de Jogos. Então é importante essa discussão, gente, é importante que os agentes políticos e públicos eles tenham algum cuidado justamente nessa questão que é colocada. Olha aí, e o programa de educação open source da Epic Games, usar o Fortnite na educação, isso não poderia ser usado junto ao Lula Play? Pode sim, exatamente. E é isso aí, o Leonardo Salamão, eu sou progressista, mas, pois é uma visão reacionária do esporte, né, gente? É uma visão que não contempla as mudanças. Eu estava vendo alguns links e eu estava conversando até com alguns especialistas de games. Deixa eu só mexer aqui numa coisa e tirar da tela aqui. Eu estava conversando com alguns especialistas e, assim, não é só que os esportes são esportes. Nos Estados Unidos, eles são regularizados como esportes atléticos,
Tanto que se você vai numa universidade americana, você pode ter bolsa de estudos, assim como se você jogasse futebol americano. E na China comunista, também é considerado esporte do ponto de vista da organização. Então é muito complicado, né? E não é a Ana Moser falando propriamente, é o lobby do esporte tradicional, gente. O lobby do esporte tradicional quer manter os jogos eletrônicos fora do seu eixo, porque aí vai complicar os interesses do próprio futebol, pode comprometer outros interesses. Aí é muito complicado. Beto Silva mandou: eu jogo videogame desde o telejogo, hoje eu jogo no PlayStation. Acho que sim, games devem ser encaixados como esporte. Vive corridas de automóvel, que é considerado esporte. Exatamente, a Fórmula 1 é um esporte. E aí? Não pode ser considerado porque é dentro de um carro? Essa lógica é torta, gente. É uma lógica reacionária. Infelizmente, a Ana Moser é uma progressista, mas eu acho que ela está equivocada nessa questão. E é muito importante que a gente pontue realmente todas essas questões para a gente poder tocar as coisas da melhor forma. Tomara que o governo Lula faça essas mudanças.